Retomando agora, para depois nós analisarmos especificamente os problemas relativos a estudos da espiritualidade, da saúde, do efeito do passe, que é também uma troca de energia. No resumo do que nós vimos na física quântica, nós trocamos certezas por possibilidades. Na primeira ocasião que se ouve isso, parece até não ser muito bom, porque a gente prefere ter certeza do que ter possibilidade. Mas, aquilo que mostramos, dentro do universo de certezas, tudo já estava escrito e nós nada tínhamos a fazer. Dentro do universo de possibilidades, nós somos co-criadores da realidade. Nós temos escolhas, nós temos livre-arbítrio, a consciência influi sobre os objetos materiais e principalmente isso que se utiliza muito no estudo da espiritualidade, nós somos emissores e receptores. Mas nós só recebemos naquelas frequências em que somos capazes de emitir. É muito comum existir aqueles grupos de pessoas que se reúnem, por exemplo, só para contar doença, só para contar desastre. Pode-se até contar de vez em quando, mas não pode ser um assunto de sempre. Senão a gente vai dizer assim, bom, mas as pessoas que vivem contando doenças, certamente adoecerão? Não sei, porque o mundo é de possibilidades. Agora, que tem uma probabilidade maior de que isso lhes aconteça, aí sim, a probabilidade é maior. Há aqueles especialistas em desastres, né? Nós, às vezes, contamos um pequeno acidente e eles rebatem com 5 tragédias cósmicas. E as pessoas também que vivem esperando o fim do mundo, a desgraça total, e essa expectativa negativa de desastre, de final, nos tira exatamente aquele entusiasmo que é absolutamente necessário para que se construa o bem viver, sabendo então que nós somos isso, somos emissores e somos receptores. Aqui é uma passagem que nós vimos, as probabilidades, situações, e aqui é um detalhe que é muito interessante quando estudamos a nossa saúde em função das nossas emoções. Na década de 30 do século passado, foi traduzido para o português o livro de um jornalista norte-americano, que era também esoterista, chamado Prentice Mulford. O livro se chama A Ilusão da Morte. E ele trouxe alguns dados interessantes que naquela época não foram muito considerados cientificamente, e agora são, exatamente sobre esse quadro que nós vamos examinar. Ele dizia o seguinte: primeiro que na nossa evolução nós precisamos ter foco. Existem duas coisas que podem ser boas quando bem utilizadas. Uma é a capacidade de prestar atenção a mais de uma coisa ao mesmo tempo. Isto é bom, desde que o grau de atenção que se preste a cada uma das coisas nos permita decodificar informações importantes para o tipo de atitude que nós vamos tomar. Senão nós estamos pensando em tudo e não estamos pensando em nada ao mesmo tempo. E o outro detalhe que ele nos fala é aprendermos a ter foco. Quando nós queremos chegar a um nível de prece, de meditação, aprender a ter foco. E ele dá pequenos segredos a respeito disso. Naquela época, os homens costumavam sair quase sempre de gravata. E é por isso que ele dá esse exemplo. Diz, de manhã, quando a gente vai para frente do espelho, dá um nó na gravata, e já está pensando que está atrasado em relação ao metrô, que vai perder o ônibus, que não sei o quê, naquele momento, tenta pensar só no nó da gravata. O que está fazendo ali, passo a passo, tudo bonitinho, direitinho, e o nó vai sair bem. Ou seja, treinar um pouquinho para deixar de agir em piloto automático. Que na maioria dos casos nós agimos em piloto automático. Isso tem o seu lado bom, mas também tem o lado de muitas vezes nos tornar dispersos. Quando a gente aprende a dirigir um automóvel, e um automóvel que não seja de caixa automática, um automóvel em que nós temos que fazer o câmbio, no início é aquela história, será que apertei suficiente o acelerador? Já dá para largar a embreagem? Está no pontinho certo ou não está no pontinho certo? A gente presta toda a atenção ali.
depois a gente faz aquilo ali automaticamente. Nesse sentido é muito bom, a gente já está prestando atenção a isso o tempo inteiro. Mas, principalmente nas relações humanas, não dá para agir em piloto automático. O abraço do nosso filho, o abraço do nosso amigo, não pode ser uma coisa só automatizada, porque ele perde emoção, perde o aspecto humano. Nós podemos tratar em piloto automático os aparelhos automáticos, o automóvel, o avião, a máquina, mas o ser humano não. E em relação ao ser humano, nós precisamos colocar esse foco nas nossas emoções. Ele ensinava também, quando se vai dar um nó no cadarço do sapato, prestar atenção naquilo que está fazendo. Isso era apenas um ensinamento para que nós consigamos, quando queremos, quando achamos oportuno, ter foco. E ele, nesse seu livro, diz o seguinte, que se no momento de uma refeição, por exemplo, na hora do almoço, a família está desunida, o pai está lendo o jornal enquanto come, não está nem dando importância para os outros estão dizendo, a irmã mais velha está brigando com o irmão mais moço, a mãe está falando para ninguém ouvir, e se cria uma situação de conflito. Ele disse que a má digestão que vai se seguir será muito menos consequência da qualidade do alimento e muito mais resultado dos venenos mentais que ingerimos quando ficamos com raiva, quando estamos descontentes, quando estamos contrariados. E isso passou um longo tempo sem ter um estudo mais aprofundado. O máximo que se sabia era o seguinte: se eu tenho raiva, uma sensação de medo, uma sensação qualquer de desconforto, vai aumentar a carga de adrenalina, isso não é muito bom para a digestão, e parava por aí. Até que, no final do século passado, e depois no início do nosso século, apareceu uma bióloga farmacêutica, especialista também, conhecedora de física quântica, chamada Candace Pert, que junto com o biólogo Joseph Dispenza, começaram a estudar algumas coisas a respeito de o que nós produzimos a partir do nosso cérebro com as nossas emoções. E verificaram algo fantástico, que a cada emoção nossa corresponde numa pequena grande farmácia que temos no nosso cérebro, chamada hipotálamo, a produção de peptídeos. Peptídeos são produtos químicos, são aminoácidos de cadeia pequena, produzidos a partir da nossa emoção, que via pituitária entram na corrente circulatória e vão alimentar nossas células. Então, há peptídeos para todos os tipos de emoção, para a alegria, para a tristeza, para o amor, para o ódio e assim sucessivamente. Quando esses peptídeos via corrente circulatória chegam às nossas células, as células têm receptores. E elas têm receptores para os mais diferentes tipos de produtos químicos. Só que alguns receptores são adequados a alguns produtos e não a outros. Então vamos imaginar o seguinte, só para fazermos uma comparação, que os peptídeos, aqueles químicos que são produzidos a partir das nossas emoções, correspondentes aos bons sentimentos, amor, fraternidade, amizade, tolerância, alegria, sejam redondinhos. E aqueles produzidos pelo ódio, pelo vitimismo, pelo rancor, sejam quadradinhos. Em relação a isso, fazendo uma comparação só para simplificar, pensando em dois casos, as células têm centenas de receptores. A célula, como é uma unidade inteligente dentro do nosso organismo, e sabe que nem sempre nós estamos vivendo boas emoções, ela tem receptores para tudo. Ela, mais ou menos, uma célula normal tem 50% de receptores redondinhos e 50% de receptores quadradinhos. Das pessoas que já atingiram um grau maior de felicidade, de espiritualidade, já tem mais redondinho que quadradinho. E ao contrário também. Por que isso? Porque a célula é muito esperta. Ela sabe que durante uma semana, às vezes estamos bem, nos incomodamos, então produzimos de tudo um pouco. E ela precisa de alimento. E nós vamos dar esse alimento. Agora vejam o que acontece. E por que algumas pessoas têm mais um tipo do que outro. Se nós bombardearmos as nossas células constantemente com o mesmo tipo de emoção, dois fenômenos vão acontecer. Vamos supor, nossa célula tem receptores para redondinho e para quadradinho.
Mas a pessoa está passando uma semana aí que está de mal com o mundo, de mal com a vida, está zangada com tudo, então só chega quadradinho. E a célula pensa o seguinte: quando um produto quadradinho encontra um receptor redondinho, ele bate ali e não entra. Ele pode tentar uma segunda entrada, não consegue, como experimentar uma chave na fechadura. Não consegue, se perde na corrente circulatória. Nós não aproveitamos 100% dos alimentos que ingerimos. Alguns encontram o receptor adequado, outros não. Então o que ocorre é o seguinte: se nós bombardearmos a célula constantemente com o mesmo tipo de emoção, decorrem os dois fenômenos que falamos. Primeiro, a célula, no seu nível de consciência, de pensamento, vai imaginar o seguinte: eu tenho receptores redondinhos e quadradinhos, mas aqui redondinho só aparece por acaso. Aparece uma meia dúzia de vez em quando. E quadradinho está aparecendo a toda hora. Todos os quadradinhos que estão batendo nos meus receptores de entrada redonda não estão conseguindo me alimentar, não chegam ao núcleo. E eu preciso de alimento. Então, vou transformar receptores redondinhos em quadradinhos. Qual é a consequência disso? A célula é uma unidade também inteligente, ela nos faz solicitações. Ela nos pede repouso, exercício, água, alimento. E essa célula, que recebeu só quadradinho e transformou os receptores, vai pedir o quê? Quadradinho. De um modo indireto. Ela vai pedir mais ou menos assim: visto o desaforo que o fulano te fez, não vais reagir? O que está acontecendo contigo? Não brigaste com ninguém hoje? Estás engolindo tudo que é desaforo que te dizem. Tu não és assim, não pode ser assim, tem que brigar. Porque ela está pedindo indiretamente o seu comportamento. Essa é a primeira consequência: transformar receptores redondinhos, por exemplo, em quadradinhos. E quando essa célula se reproduz, as novas células já vêm com mais receptores quadradinhos do que redondinhos. Então, por isso que aquelas pessoas que estão sempre de mal com o mundo, cada vez têm mais facilidade de ficar de mal com o mundo. Por quê? Porque qualquer produção de quadradinho é bem aproveitada, tem receptor à vontade. Redondinho, difícil. Tem poucos receptores. E aí são aquelas pessoas que estão sempre de mal com a vida, que estão sempre reclamando de alguma coisa, e a gente resolve: bom, esta semana eu vou tratar a pessoa tal de modo exemplar, não haverá nenhum tipo de problema. E dá bom sentimento, e dá amor, e atende bem, e é carinhoso, e etc. Isso é pouco registrado, porque tem muito receptor quadrado. Pouquíssimo, é preciso uma mega dose de redondinho para que encontre alguns receptores bons. Agora, no primeiro deslize, na primeira contrariedade, é uma explosão fantástica. Por quê? Porque os quadradinhos são muito aproveitados. A consequência disso é aquele detalhe interessante ali: nós podemos nos viciar em emoções. Da mesma maneira, as células pedem. Da mesma maneira que podemos nos viciar em qualquer fármaco externo. Só que não precisa comprar o produto do vício, nós produzimos. Pela nossa emoção, pelo nosso sentir, pelo nosso pensamento. E esse problema, quando acontece de nos viciarmos em emoção, tem solução? Tem, mas não é mágica, nem vem de fora. Nós acreditamos muito nas soluções que vêm de fora. E por isso, de vez em quando nós pensamos que estamos procurando a espiritualidade, nós estamos procurando alguém que faça um milagre por nós. Alguém que faça a nossa tarefa, um milagreiro de plantão, o guia mais forte e coisas desse gênero, quando devemos realizar a reforma íntima. Qual é a solução? A solução é exatamente reverter o processo. Uma vez que nós criamos os monstrinhos, nós agora temos que matá-los à língua. Então, cada vez que ficamos com raiva de alguma coisa e não há motivo, não curte aquilo ali. Nós nem sempre mandamos no nosso pensamento. O pensamento pode surgir de repente sem que nós o tenhamos programado. Mas a licença de habitação, nós é que temos que dar. Ou negar. Então esse pensamento não vai morar aqui muito tempo, vou procurar outra coisa. Um bom livro, uma conversa com os amigos, uma reunião fraterna, para com isso eu ir produzindo mais redondinho do que quadradinho. E aí o que vai acontecer? Se eu começar a produzir muito mais redondinho que quadradinho, a célula vai perceber. Vai perceber e vai dizer: mas agora está aparecendo aqui muito redondinho.
e eu não estou aproveitando. O que ela faz? Transforma receptor quadradinho em receptor redondinho. E aí o que ela pede? Ela pede comida redondinha. Mas como é que ela faz esse pedido? Ela vai nos incentivar ao amor, vai fazer com que nos sintamos bem em bons ambientes, onde se pratica a fraternidade, a tolerância, e assim nós vamos nos alimentando cada vez melhor. Então fica cada vez mais comprovado de que, primeiro, pela própria energia do pensamento, pelo campo energético que nós criamos ao pensar e que vai atrair vibrações semelhantes, e agora até biologicamente, o que nós produzimos a partir das nossas emoções pode viciar ou beneficiar as nossas células. E nós, mais uma vez, somos os construtores disso tudo. Nós nos construímos e aprendemos assim a como alimentar nossa célula. Então as emoções negativas produzem químicos que vão viciar nossa célula. Ela vai aumentar o número de receptores daquele tipo. Por isso, as pessoas que andam de mal com a vida e têm muita facilidade para odiar, para se indispor com o próximo, para agredir os outros, se não se cuidarem, se não despertarem para isso, terão cada vez mais facilidade para o ódio, para o rancor, para se queixar da vida, enquanto que os outros também terão cada vez mais condições. Sabe aquela história de enxergar um copo que está cheio até a metade, e que uns enxergam meio cheio, outros enxergam meio vazio? Não é só uma questão de decisão no momento, é uma questão de hábito já criado. E se eu estou cheio de receptores quadradinhos, eu preciso reclamar de alguma coisa, eu preciso me aborrecer. Então a célula me induz a enxergar o copo meio vazio. Se eu sou uma pessoa que estou cultivando a felicidade, o aperfeiçoamento, a evolução, a célula, meu próprio mecanismo interno, vai me induzir a enxergar o copo meio cheio. É uma indução que parte de uma construção que nós fazemos no nosso próprio organismo. E um dos piores vícios é esse, o vício em emoção. Porque o outro, às vezes, o cara fica sem dinheiro para comprar o produto. Esse aqui tem sempre. Não precisa comprar, está produzindo, está acostumado com aquilo. Eu sou assim mesmo e pronto. Aquelas pessoas que não gostam da vida em comunhão com os outros, são misóginos, têm raiva do ser humano, não gostam nem de ir a uma festa. Às vezes uma festa a gente sai de casa assim, tem gente que sai de casa assim, eu vou nessa festa hoje, mas eu já sei que eu vou me incomodar. Vai, já está criando todas as condições para perceber, só esse lado negativo é uma profecia sem medo de erro, é certinha. E aqui nós temos alguns dados estatísticos que revelam a influência da espiritualidade na saúde. Essa pesquisa foi feita a partir da Universidade de Duke, depois confirmada em Harvard. Foram obtidos esses dados estatísticos que visam estabelecer o seguinte: pessoas que praticam alguma forma de espiritualidade. E aí é mais até o praticar do que o simplesmente acreditar. Pessoas que têm alguma vivência espiritual. Pode ser em qualquer religião. Ou mesmo pessoas sem religião, até ateus, mas que participam de movimentos em que eles vão ajudar o próximo. E aí é até muito bonito, muitas vezes mais bonito, que alguns religiosos que pensam que fazer o bem é como empregar dinheiro a juro. Depois de receber uma recompensa muito mais alta. Se a pessoa não acredita e faz o bem pelo prazer que o bem lhe causa, sem dúvida, mesmo que não acredite no espírito, está num bom plano espiritual. O que se estabeleceu então foi a diferença entre as pessoas que têm alguma ligação com a espiritualidade, têm algum tipo de religiosidade ou de espiritualidade, e as pessoas que não têm nenhuma. E aí o detalhe foi tão interessante, se estabeleceu uma diferença tão marcante entre um grupo e outro, que hoje partiu da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, a ideia de o médico se aproximar mais do paciente. Nós tivemos uma fase em que o médico não chegava muito perto do paciente. Parecia até que tinha medo de pegar alguma doença. Fica ele lá, e Sua Majestade, o médico aqui, não tem muita aproximação. Estabelecer uma relação de empatia, e na anamnese, que é aquele questionamento que se faz sobre a vida pregressa, histórico de doenças, emoções, etc., aconselha a Universidade de Harvard que o médico pergunte ao paciente, porque nós somos uma realidade também espiritual,
se ele gostaria ou não de ter um atendimento espiritual. Ou seja, gostaria de falar com o padre da sua paróquia, com o pastor da sua igreja, com um médium do seu centro espírita. Não interessa com quem, mas há uma ligação espiritual. E obviamente o médico não será o encarregado disso. E não vai ser ao mesmo tempo a pessoa que aplica a passe da comunhão ou confissão, não. Mas se o paciente quiser a assistência espiritual, o médico deve possibilitar. E eu lembro do tempo, em alguns lugares ainda existe, em que no Brasil, se algum paciente pedisse um passe espiritual, era preciso todo um mecanismo de disfarce, alguém ficar cuidando à porta, porque se a enfermeira ou o médico percebesse, aquilo era quase que um caso de polícia. Paralelamente a isso, na Itália, já há alguns anos, por aquele processo das fotografias de Kirlian, que é a fotografia da aura, fotografa-se a aura de pessoas que pensam ter condições de aplicar a mão sobre os outros e assim transmitir energia, e se a fotografia revela uma boa capacidade energética, eles recebem uma pequena carteirinha de curadores e sua entrada nos hospitais é permitida para impor as mãos, ou seja, dar um passe a todos os doentes que quiserem receber. É um avanço que nós estamos tendo nesse sentido de percepção das vibrações. Então esse estudo dividiu as pessoas em pessoas que têm algum tipo de crença, alguma ligação espiritual, e pessoas que não têm nenhum tipo de ligação espiritual, pelo menos aparentemente. E foram feitos estudos transversais e estudos randomizados para chegar às conclusões que nós vamos examinar. A diferença está no seguinte: é o estudo completo do problema. O estudo transversal é tipo de uma fotografia instantânea de um grupo. Revela algumas coisas, mas não nos permite uma relação de causa e efeito. Funciona, por exemplo, da seguinte maneira: vamos supor que a gente selecione um grupo de torcedores, vamos pensar num time forte, pode ser o Benfica. Lá... Acho que é melhor o Porto. Não, Porto. O Porto, estamos mais perto. Porto Alegre não teria dúvida, porque em Porto Alegre existe um grande time, que é o Esporte Clube Internacional, e grupos de amigos, que são os outros, se reúnem para jogar bola de vez em quando. Ali lá não teria dúvida. Então a gente imagina um time forte, um clube, uma associação, e vamos pegar um grupo de torcedores desse time que tenham 80 anos ou mais. O estudo transversal consiste no seguinte: digamos que nós queremos estudar a relação entre prática regular de exercícios físicos e aparecimento de doenças cardiovasculares. Então se pega todo o grupo de 80 anos ou mais e se verifica naquele grupo quantas pessoas, e quanto maior o grupo, melhor, para um dado estatístico. Nós sabemos, é a lei que perde os jogadores, a grande lei da estatística, a lei dos grandes números. Quanto maior o número de experiências realizadas, mais o comportamento real se aproxima da previsão estatística. Ou seja, se nós jogamos uma moeda, 50% de probabilidade cara, 50% de probabilidade coroa. Mas dá para jogar a moeda 3 vezes e obter 3 vezes coroa, não? É o perigo que quem quer fazer estatística sem saber, dizer que aquela moeda dá 100% coroa. Joga 3.000 vezes e vê se vai dar 3.000 vezes coroa. Se a moeda não tiver defeito, não vai dar. Então por isso se pega um grupo grande. Então se pega essas pessoas de mais de 80 anos e faz a relação. E vai verificar que entre as pessoas que nunca praticaram exercícios físicos regularmente, o número das que apresentam problemas cardiovasculares é maior do que no número daquelas pessoas que praticaram sempre regularmente exercícios físicos. Mas por que só esse tipo de experiência, que é a experiência transversal, não nos dá todo o resultado pretendido, não me permite ainda afirmar que haja uma relação de causa e efeito entre falta de exercício físico e doença do aparelho circulatório e respiratório?